aí, gurizada, tudo bem? Vamos falar do Internacional, vamos falar do Bahia. Acabou o joguinho emocionante no final, né? Deu uma emoçãozinha, não achei grande coisa o jogo, mas... No final deu uma emoçãozinha ali, os gols saíram meio rápido ali, assim, um atrás do outro, legal. O Inter ganhou do Bahia, 2-1, tá classificado pra próxima fase. Esperado, perdão, esperado, né? Acho que quando se desenhou pra última rodada, Inter e Bahia brigando por uma vaga, decidindo no Beira-Rio, se acreditava que o Inter era, que o Inter era favorito, cara. Porque, assim, a gente pode discutir vários fatores do futebol, tática, eu falo bastante aqui, tá? Técnica, grupo, mas, cara, hierarquia no futebol ainda existe, cara. Hierarquia no futebol ainda é muito forte, cara. E pegar o Inter dentro do Beira-Rio, por melhor que seja teu time adversário, assim, pô, o Inter é favorito, cara. Pô, o Inter é um time gigante, cara. Então é, assim, era muito difícil de acreditar que o Bahia conseguisse jogar, conseguisse o resultado dentro do Beira-Rio. A torcida do Inter que, cara, dentro das condições que apareceram, foi um bom público, acho que deu 32 mil, uma chuvarada que tá aqui em Porto Alegre. Se imaginava que seria complicado, torcedor ir, mas apareceu, fez a parte dele. Assim, de jogo, o que a gente tem pra falar do jogo, cara? O Rogério, ele começa o jogo fazendo uma mudança pro jogo, por exemplo, aqui da Arena em Porto Alegre, que ele jogou contra o Grêmio. E que ele vinha jogando. Ele vinha jogando com o Lúcio, centroavante. O Lúcio, ele é um cara mais rompedor, ele é um cara de mais de atacante, um atacante de atacar espaços, não vai ser tanto de pivô, de jogar de costas. E ele troca o Lúcio pelo William José, que já é meio esse cara mais alto, esse cara mais forte, esse cara para um jogo de costas. Eu acho que ele bota, inclusive, esperando uma maneira de explorar uma bola mais longa, inclusive. De não sair tocando, de sair jogando tão curto, poder explorar uma bola longa, uma bola mais direta do William José, que ele conseguisse baixar, segurar ela, para daqui a pouco os companheiros dele chegarem, ou para ele conseguir acionar o ponta, principalmente o Pulgar na esquerda. Eu acho que a ideia do Rogério foi mais ou menos isso. Só que, cara, ela deu errado, né? A estratégia do Bahia, acho que hoje, a estratégia durante o jogo, que foi acima, foi a do Inter. O que o Inter fez? O Inter sabia que o Bahia gosta de ter a bola. O Inter começou a pressionar e incomodar a saída do Bahia. O Inter podia botar mais um volante, fechar lá atrás, deixar o Bahia ter a bola, para ficar circulando ela e não se incomodar tanto. O que ele preferiu fazer? Ele preferiu apertar o Inter lá em cima, apertar o Bahia lá em cima. E isso incomodou muito o Bahia. O Bahia demorou para conseguir começar a se encontrar no jogo. Ele começa a se encontrar no jogo lá pelos 25, 30 minutos, que ele consegue começar a ter a bola, porque antes disso nem isso ele conseguia. Ele logo perdia a bola, logo tinha que dar um balão porque não tinha opção, porque a opção do Inter era muito bem feita. Os balanços defensivos, os encaixes do Inter eram muito bem feitos. Eu já expliquei aqui em algum vídeo como é que funcionam os encaixes do Inter. Hoje funcionava dentro da mesma lógica no 4-1-3-2 do Internacional, marcando alto. E não deu certo. A partir dos 20 e poucos, quando o Everton Ribeiro começou a achar um espaço entre os volantes e os zagueiros, o Bahia conseguiu começar a ter retenção de posse e conseguir circular essa bola. Ainda assim, não conseguia levar perigo. O Bahia não conseguia assustar o Internacional. E o Inter, pelo contrário, quando tinha bola, principalmente quando recuperava ela numa pressão, começava a conseguir assustar o Bahia. Teve chances de fazer um 1x0 no primeiro tempo contra o Bahia, e o Bahia pouco assustava. E aí, pra mim, acho que vem um dos lances do jogo, que é a bola do G. Lucas. Que o Cauli consegue achar um contra-ataque, ele acha o G. Lucas, e, cara, é uma bola dessas, num jogo dessa importância, que já dá pra se dizer que era um mata-mata dentro da fase de grupos, tu tem que fazer o gol. Tu não pode perder uma bola dessa. Que, tipo assim, tu vai ser penalizado por perder um gol desse. E no final o Bahia foi penalizado. Mas acho que o primeiro tempo o contexto era muito isso, assim. Era um Bahia que tentava reter posse, o Inter que pressionava alto, e o Inter que quando recuperava conseguia agredir o Bahia. E o Bahia que por mais que tivesse posse e pudesse ter batido 70 de posse no primeiro tempo, pouco agrediu. Eu acho que ele teve duas finalizações, e uma foi bem torta do Grande José no finalzinho do primeiro tempo. O segundo tempo, o Bahia ele tem que se expor um pouco mais. Porque ele tá perdendo o jogo, ele tá com 0x0 não serve pra ele, basicamente ele tá perdendo o jogo. Se ele não achar 1x0, ele não ia classificar. O empate não servia pra ele. E ele se abre um pouquinho mais, começa a pressionar um pouquinho mais o Inter, incomodar um pouco mais o Inter. Acho que até o gol, ele tinha ajustado mais no gol
do que ele tinha chutado todo o primeiro tempo. Ele tinha chutado 4 bolas, 3 bolas antes de fazer o gol. Porque ele começa a conseguir criar um pouquinho mais, alguma dinâmica, assim, pouco, assim, pobre, achei muito pobre, mas consegue achar alguma coisa. E numa jogada pelo lado esquerdo, vai ver um cruzamento, o José bate, ela sobra, o Jean Lucas bate, faz 1-0. Ali, o Bahia poderia ter acalmado, tranquilizado o jogo, daqui a pouco colocado um ponto ali, como o Rogério queria, dar a bola pro Inter e ele ter o contra-ataque. Só que assim, não deu nem tempo. Não deu, tipo assim, se alguém... Bah, a Bahia fez o gol, pô, vai sentar o miojo. Porra, não dava nem tempo de esquentar a porra do miojo, cara. Não deu nem tempo. Quando ele viesse com o miojo pronto, tava 1-1 o jogo já. Porque não deu tempo, cara. Foi muito rápido. Muito rápido. O Inter consegue um empate, uma jogada do Patrick, que acha o Borré que gira, acha o Vitinho que bate e faz o gol. Aí, o jogo basicamente em 2 minutos ele volta pro contexto normal. O Bahia tem a bola e o Inter quer que o Bahia tenha a bola, porque pro Inter é bom, porque ele vai ter espaço para contra-atacar e ele, com a volta dos beiradas que ele perdeu por lesões durante um tempo, era bom para ele. E ele tinha o contra-ataque. E num desses contra-ataques, o cruzamento vem da esquerda, o Borré cabeceia, faz o 2-1. E, cara, a partir daí, virou um jogo meio que desespero do Bahia. Que mesmo no desespero, pô, muito fraco, assim, criou muito pouco. Acho que teve uma boa chance, assim. Então, virou meio finalzinho do jogo ali, do 2-1 até o fim do jogo. Foi um jogo de completo desespero do Bahia, tentando buscar um gol para ver se reanimava, para tentar buscar o terceiro. Sim, não foi legal, assim. A participação do Bahia em Porto Alegre aqui não foi das melhores. Assim, eu acho que é pra se criar crise em cima do Bahia, ou pra se começar a duvidar do trabalho do Roger Ceni. Acho que tá longe disso. Eu sou um grande fã do trabalho do Roger Ceni. Acho o trabalho do Roger Ceni fantástico. Eu acho desses times aí que aplicam um jogo mais posicional, o do Bahia, se não o melhor, é um dos melhores que a gente tem no Brasil. Em dinâmicas, terceiro homem, pra achar jogo, pra achar o espaço o homem livre. Acho que o Bahia é um dos melhores times que pratica esse tipo de jogo no Brasil, se não for o melhor. Também por tempo de trabalho do Rogério, Grupo City, que investe muito nisso. Acho que o Bahia é tranquilamente um dos melhores que pratica esse tipo de jogo no Brasil. Só que assim, perder pro Inter no Beira-Rio é normal. Vamos botar esse ponto. O Abel fosse uma vez no Flamengo, caiu o mundo, não é normal. Perder no Beira-Rio acontece, vai acontecer normalmente. Que é o Inter dentro do Beira-Rio. Então assim, tranquilo, normal. O Bahia pegou um grupo extremamente difícil. Um grupo onde tinha 3 campeões da América. O único que não era campeão da América era ele. Tinha 2 bi e um tricampeão da América, fora os mundiais que tinha naquele grupo. Então, assim, era um grupo muito difícil para um Bahia que há muito tempo não competia nessa competição, que não estava mais acostumado com esse tipo de competição. Então, obviamente, seria muito difícil pro Bahia. E mesmo assim, o Bahia fez um bom papel, cara. Eu acho que o Bahia perde a classificação no jogo contra o Nacional. Na Fonte Nova, onde abre 1-0 e se deixa tomar virada. E aí, acho que tu perder pro Nacional em casa, que era naquele momento só que de pancadas do grupo, tu se complica. Porque o Nacional na Fonte Nova, que beleza, não é um resultado absurdo, consegue ganhar do Nacional fora, que já meio que compensou o empate, porque tu buscou um resultado fora. Tu ganha do Atlético Nacional em casa e, cara, tu tá bem. Tu tá voando, tu tá benzão. Mas daí tu perde pro Nacional, aí tu vai pra 2 jogos fora, que eram muito difíceis, cara. A gente não imaginava que o Bahia fosse nem ganhar nem do Atlético Nacional, lá na Colômbia, e nem do Internacional aqui. Então, pra mim, o Bahia perde a classificação no jogo contra o Nacional aqui, lá em Salvador. Que era muito difícil de imaginar que ele fosse ganhar os outros 2 jogos. O Inter. Cara, o Inter ele veio numa estabilidade notória, assim. O Inter teve uma queda de rendimento significativa. De abril pra cá, o Inter teve uma queda. O Inter do dia 4, que enfrenta o Bahia no primeiro turno, primeiro turno da Libertadores, não é o mesmo de agora, não joga o mesmo nível de futebol. Mas ainda assim é um time muito competitivo, é um time muito bom. O Inter com peças e agora ainda voltando alguns jogadores de lesão, é um time muito bom e muito competitivo. Eu acho que o Inter é um dos times que mais tem a evoluir com a parada para a Copa do Mundo de clubes. E tendo classificado na Copa do Brasil e tendo classificado na Libertadores, dá um respiro pro Roger para ele poder trabalhar até lá. Porque se ele no Brasileiro ele tá meio capengando por lesões, time reserva para poupar nas Copas.
Se ele cai na Libertadores, ele já vai ficar muito pressionado, o trabalho já vai ficar difícil. Ele sendo classificado na Copa do Brasil e na Libertadores, o trabalho dá uma arrefecida nos ânimos e ele tem tempo para trabalhar em melhorar esse time que tem totais condições de melhorar aí e brigar mais pra frente, cara. Sei que você não falou muito do Inter, mas eu acho que o Inter é um candidataço aí que pode tranquilamente brigar por coisa grande esse ano. Beleza? Deixa o like aí, fala o que tu achou do jogo, o que tu achou do Inter, do Bahia, suas opiniões aí sobre os favoritos da Libertadores. E tamo junto, é nóis.